Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Rafael Roder, né? Não sobre o jogo dele contra o Alejandro Tabilo, que talvez já esteja acontecendo, né? Porque a última vez que eu olhei pra TV, tava chovendo no jogo entre o Arthur Ferry e o Alex de Minaur. Mas a gente tem uma situação que ele agora é oficialmente convocado pela delegação espanhola para jogar a Copa Davis, né? Foi confirmado também o Martin Landalus, o Alcaraz está de fora, o Fokina também. Essa situação do Fokina com o Ferrer, vou te falar, hein? Que negócio bizarro, né? E assim, você imaginaria que o Fokina poderia ser o capitão na ausência do Alcaraz. Agora, com a chegada do Rodar, nem vai passar isso na cabeça do Davi Ferrer. E também tem o Daniel Mérida crescendo. Então, obviamente, o Rodar ia ser convocado. Os bons resultados dele em quadradura o credenciam para isso. Mas existe um debate interessante sobre calendário. É difícil para o atleta negar uma chamada do país dele, né? Tipo, ainda mais o Nadal, ele sempre fez questão de jogar a Davis. Ele fazia essa importância, né, de representar o país dele lá, porque é um dos poucos momentos que você representa um país dentro do tênis. O tênis é um esporte individual. Por mais que você tenha lá a bandeira do seu lado, você tá jogando por você, entende? É óbvio. É meio o espírito Nelson Piquet quando foi campeão em 81. A Globo chegou pro Nelson Piquet, falou: Nelson, a quem você dedica esse título? Ele poderia ter falado: as crianças do Brasil, é o país que estava torcendo por mim. Ele falou: eu dedico a mim. E assim, no esporte individual é muito isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o tênis, ter uma competição como a Copa Davis é bacana, porque é uma competição de equipe. Óbvio que os últimos anos o Gerard Piquet destruiu boa parte da Copa Davis, mas eu acho assim, o Roder, ele é um tenista que, obviamente, com a lesão do Alcaraz e com ele sendo o melhor tenista espanhol fora o Carlitos, ele ganha uma responsabilidade extra naturalmente, mas ele tá jogando demais. Não só do ponto de vista de tá jogando em termos de resultado, mas é muitos jogos. Porque assim, eu falo muito sobre essa questão do calendário do João. Meu grande problema é quando assim, ele pula um torneio quando já há um hiato muito grande. Por exemplo, ele terminou o Wimbledon e só voltou no Montreal, mais de um mês de paralisação. Ele podia ter voltado em Washington. E se ele fosse bem em Washington, vai para a semifinal, etc. Se ele fizer por precaução, ele desiste ali de Montreal, porque os pontos já estão garantidos, etc. Porque assim, o problema do Roder é que ele foi finalista em Washington. Eu já achei meio temerário jogar no Canadá, ele fez funcionar, ele foi até a semifinal. E agora ele tá jogando no Cincinnati. Tipo, ele não teve uma folga. Quando ele chega a decisão em Washington, ele joga segunda, perde a final pro Fritz, e quarta-feira ele já tá jogando de novo. Então, assim, é alucinante esse tipo de coisa. Ele, nessa última quarta, perde pro Nakashima, e no sábado já tá jogando. No sábado, tipo, não foi um período tipo de 5 dias, 6 dias, como acontece na Sunshine Double, que a final é no domingo, e os cabeças de chave estreiam na sexta seguinte. É um acúmulo de jogos preocupante, porque é muito jovem. Ok, fisicamente ele é forte, ele já mostrou que ele é um cara que aguenta muito cansaço. Tipo, o primeiro Roland Garros dele já ia às quartas de final e aguentar tantas batalhas longas, mostra que ele tá bem preparado fisicamente, mas o Tim, ele arrebentou porque ele ficava fazendo jogo atrás de jogo, torneio atrás de torneio. E assim, com os pontos que ele tá ganhando, não há necessidade dele forçar tanto. Esse é o meu argumento. Para alguém que já tá chegando longe nesses torneios com muita frequência, ele pode se dar o luxo de se preservar para o torneio seguinte. Então, eu entendo que o atleta, ele não quer perdeu o embalo, tá jogando bem e quer continuar. O Shelton não quis perder o embalo depois do Canadá. Perdeu, mas a mesma coisa pro Fritz. O Fritz ganhou Washington, poderia ter pulado o Canadá, mas ele quis manter o embalo. Perdeu o embalo, mas o Roder, ele tá ali, tipo, numa fase muito boa, tá brigando por uma vaga ATP Finals, então é meio que natural que ele vá buscar mais pontos, porém, assim, esse jogo contra o Shapovalov já mostra que, assim, 100% em termos de energia ele não tá. Não tô dizendo fisicamente, esse coisa de lesão, esse tipo de coisa, tô falando fisicamente, já dá sinais de cansaço. A intensidade dele não tá tão alta quanto estava no torneio do Canadá, de Washington. Você consegue perceber isso pela fisionomia do atleta. Então, pra mim, assim, esse acúmulo de jogos pode ser perigoso, porque uma coisa é você ir bem nos torneios, etc., mas você ficar jogando um torneio após o outro, chegando longe sempre, isso é um problema. Se ele tivesse, por exemplo, quartas de final em Washington, ou oitavas ou quartas em Montreal, não acharia um problema jogar Cincinnati.
mas ele fez final e semifinal. Muitos jogos. Ele só deixou de jogar um jogo possível nos últimos 2 torneios e agora tá nesse. E aí a questão é, vamos supor que vá bem em Cincinnati, ele joga o US Open, aí não vai ter uma semana de descanso para jogar uma Copa Davis. Eu acho temerário a quantidade de jogos que ele tá colocando. É uma rotina que, assim, isso pode arrebentar um atleta. O Phil se arrebentou no passado, então é bom eles terem cuidado, é bom ver o que eles estão fazendo. Tipo, excesso é um problema, seja excesso de preservação e excesso de jogos. Esse é meu ponto, mas aí vocês fiquem livres para discordar. Mas, de qualquer maneira, está convocado para a Copa Davis. O Alcaraz não vai jogar, naturalmente, ainda não se recuperou, nem voltou para jogar tênis profissional ainda. Vai ter basicamente só novos jogadores, né? Landaluce, né? E agora o Mérida e o próprio Rodar. O Fokina continua sendo boicotado pelo Ferrer, mas também quem mandou ser uma pessoa tão difícil de se lidar? Eu não consigo olhar pro Davi Ferrer, ver o jogador que ele foi, como eles elogiavam como pessoa e tratar o Ferrer como se fosse, não, esse cara que é o problema, etc. Eu posso estar enganado, né? Mas o Ferrer sempre me pareceu um cara super gente boa dentro do tour e é um tenista que eu adorava ver jogando, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.